Uma mulher desaparece misteriosamente. Seu carro foi encontrado à beira de uma rodovia. Quando os policiais chegaram, encontraram o marido desesperado procurando pela esposa. Todos os seus pertences e documentos estavam no carro. Fala, maníacos! Este caso aconteceu em Wakefield, no Canadá, em 1995. Segundo a polícia, esse foi um dos casos mais complexos e difíceis da história. Uma mulher dirige o carro à noite por uma estrada. Ela encontra um carro parado à beira da rodovia. Ela para e o reconhece. Imediatamente, ela liga para um homem. Ela fala para ele: "Encontrei o carro." E ele responde: "Estou indo para aí, já estou ligando para a polícia." O homem vai até o local do carro abandonado. Ele desce rapidamente, abre a porta e começa a gritar: "Onde ela está? O que aconteceu com ela? Por que o carro está parado aqui?" A mulher responde: Brett, espere. Espere a polícia chegar." O homem está inconformado e começa a procurar a mulher de um lado para outro. A polícia chega ao local e começa a identificar o que tinha acontecido. Uma mulher chamada Louise tinha desaparecido e aquele era o seu carro. Estavam com todos os documentos e pertences dentro dele. O homem que gritava e procurava pela mulher se chamava Brett. Ele estava transtornado, gritando pela mulher, entrando na mata, saindo, procurando ela de todos os lados. A polícia perguntou se ele podia informar o que tinha acontecido. Ele respondeu que sim, que a esposa tinha saído uns dias antes para visitar um ex-namorado, que era aniversário da sua filha, e que ela não tinha retornado. O carro não estava quebrado. Dentro, além dos pertences dela, tinham roupas e também um presente para a menina. A polícia agora queria saber como o carro dela tinha chegado até ali, onde estava a Louise e se ela tinha se encontrado com o ex-namorado. Os policiais foram conversar com o ex-namorado. Ele se chamava John. Eles tiveram um relacionamento de 5 anos, mas se davam super bem. E ele tinha convidado a Louise para o aniversário da filha dele de 11 anos. A filha não era da Louise, era de um casamento anterior do John. A Louise era bem próxima da filha dele. O detetive perguntou quando foi a última vez que eles tinham conversado. E ele disse que tinha sido na quarta, quando ele ligou para ela e convidou para o aniversário da filha. Ela disse que não ia prometer que iria no aniversário, mas queria pelo menos ligar para a menina. O detetive perguntou se ele tinha ideia de onde ela estava e ele disse que não. Ele disse que, na verdade, nem esperava por ela. Aí o detetive perguntou: "Mas se você não esperava por ela, por que você ligou para o marido dela, o Brett, dizendo que ela não tinha aparecido e nem ligado?" Aí ele respondeu: "Olha, eu imaginava que ela não viria, mas eu tinha certeza que ela ia ligar para minha filha. Ela gostava muito dela e eu achei muito estranho quando ela não ligou." Os detetives foram conversar com a mulher que encontrou o carro. Ela se chamava Brenda e ela era amiga da Louise. E aí perguntaram: "Tá, mas como é que você encontrou o carro?" Ela disse que tinha visto o carro parado uns dias antes, mas não tinha se dado conta que era o carro da amiga. Ela até achou que era parecido, mas estava tudo normal. Não achou estranho assim. O marido da Louise, o Brad, ligou para ela avisando que a mulher tinha desaparecido. Aí que ela se tocou, falou: "Não, aquele deve ser o carro dela." Então ela foi até lá e realmente era o carro dela. A Brenda disse que os dois se davam bem. O detetive perguntou como é que era o relacionamento dela, né, com o atual marido e com o ex-namorado. E ela falou que ela se dava bem com os dois. A polícia começou a procurar em toda a região, inclusive nos rios, tudo procurando para ver se achava, né, alguma pista da Louise. Brad e os familiares começaram a fazer procuras na região. Distribuir cartazes, fizeram caminhadas, chamaram a imprensa. O Brad fez assim um alvoroço todo procurando a esposa. Era incansável.
mas nada foi encontrado, nem pela polícia, nem pelo Brett e os familiares. O pai da Louise apareceu. Ele se chamava Alan. Ele trouxe algumas fotos dela para ajudar nas procuras. Ele falou que ela não tinha nenhum problema com outras pessoas ou com ex-namorados, que ela também não tinha problemas financeiros para simplesmente sumir sem dar nenhuma explicação. As buscas continuavam, mas nenhum sinal da Louise. Bom, o que a polícia sabia até agora? O nome dela era Louise Ellis, ela tinha 46 anos, ela era uma escritora e repórter também. Ela tinha saído de casa no sábado de manhã para ir na festa de aniversário da filha de 11 anos do ex-namorado. Ela morava em cidades diferentes do ex-namorado. E ela desapareceu antes de chegar na festa. Segundo a família, ela estava feliz, então suicídio não foi a primeira hipótese levantada. Todos os pertences dela estavam no carro. Então parecia que alguém tinha levado o carro até o local só para atrapalhar as investigações. Para a polícia, os principais suspeitos eram o marido, o Brett, e o ex-namorado, o John. Os investigadores foram conversar melhor com o Brett. E a primeira coisa que ele falou foi que ele já tinha matado uma outra mulher, que ele era viciado e que num surto, por acidente, acabou matando a mulher sufocada. Era uma prostituta e isso aconteceu em 1978. É lógico que isso chamou a atenção dos policiais, né? Diz que não usava mais drogas e fazia bastante tempo que ele estava limpo. Os policiais perguntaram como ele tinha conhecido a Louise. Então ele respondeu: "Vocês já ouviram falar num cara chamado David Milgard?" E aí os policiais, sim, foi um suspeito que foi condenado pela morte de uma enfermeira, mas na verdade descobriu que ele era inocente. Isso saiu bastante na mídia, nos jornais, na televisão. O Brad contou que quando ele estava na prisão, ele conheceu um cara chamado Larry Fisher e que esse Larry tinha contado para ele que o David era inocente e que ele que tinha matado a enfermeira. O Brad acabou contando no tribunal essa história, que o David era inocente e que o Larry que tinha matado. E que a Louise era repórter na época que estava cobrindo esse caso. Foi assim que eles se conheceram. Eles começaram conversando, depois foram trocando cartas e aí começaram um relacionamento. Então, poderia ser o Larry que tinha feito alguma coisa com a Louise para se vingar do Brad, porque aparentemente ele não estava mais na cadeia. O detetive perguntou se podia dar uma olhada pela casa e o Brad disse que sim. Ele entrou em um dos quartos e viu que tinha um testamento em cima da mesa. Ele também, quando entrou no banheiro, percebeu que a cortina do banheiro era nova. O que será que aconteceu para ter uma cortina nova no banheiro? Ele perguntou para o Brad o que tinha acontecido com a cortina e ele falou que ela acabou estragando quando ele colocou ela para lavar na máquina e que a Louise tinha pedido para ele comprar uma nova então. Os detetives perguntaram para o Brad se mais alguém teria interesse em fazer mal para a Louise. E ele disse na hora que era o John, o antigo namorado. Ele disse que o John não superou o final do relacionamento e que ele sempre ligava e perturbava a Louise. Já o John falou que tinha sido o Brad o principal suspeito, que a Louise tinha sido enganada, tinha sido ingênua em se relacionar com ele. Diz que o Brad não trabalhava e era sustentado por ela. O John ainda era apaixonado pela Louise e com certeza ele tinha esperanças de voltar a se relacionar com ela. Ali era um jogando a culpa no outro, né? Do lado de fora, a polícia encontrou marcas de pneu no jardim e perguntaram para o John o que era aquilo. Ele disse que eram as marcas do pneu da Louise,
mas que tinham sido feitas numa outra vez que ela tinha ido lá. A polícia pegou amostras do solo para comparar com os pneus atuais do carro dela, para ver se ela tinha passado naquele momento na casa do John, né? A polícia agora trabalhava com 3 suspeitos: o Brett, o John e o Larry, que era o assassino que o Brad tinha testemunhado contra. O Larry estava solto, porque até aquela altura não tinham provas de que ele tinha matado a enfermeira. Era só o depoimento do Brett. Ele tinha sido multado no trânsito no dia do desaparecimento da Louise, em uma cidade que ficava a 3.000 quilômetros de distância. Então ele tinha sido eliminado como um dos suspeitos. O Brett era o único beneficiário do seguro de vida da Louise. Os detetives foram no banco conversar com a gerente para ver o histórico das contas dela. A gerente contou que uns meses atrás a Louise descobriu que o Brett, o seu marido, tinha colocado uns cheques falsos na praça, dando um prejuízo para ela de $35.000. Ela não quis chamar a polícia porque o Brett iria voltar para a prisão. No dia que a Louise desapareceu, alguém, à tarde, fez o saque em um caixa eletrônico utilizando o cartão dela. Os detetives perguntaram se ela tinha a foto de quem tinha feito o saque, e ela disse que sim. Não podia ter sido a Louise, porque ela já tinha saído de manhã, a essa hora ela estava bem longe na estrada, né? Foi um saque de $280. A pessoa que aparecia na foto na hora do saque era o Brett. Agora, ele era o principal suspeito. Os policiais conversaram com o detetive que investigou a morte da prostituta em 1978. Ele disse que o Brett a matou com requintes de crueldade, mas que no tribunal inventou 1.001 teorias malucas para falar que foi um acidente. Ele passou dias negando e no começo ele até ajudava a polícia nas investigações, procurando quem poderia ter feito aquilo. Segundo o detetive, o Brett era o rei da manipulação. Ele era completamente falso. O Brett repetia esse comportamento agora. Ele dava entrevistas. Ele estava com os repórteres no local do sumiço, onde foi encontrado o carro, procurando a mulher, entregando panfletos. Ele passava dia e noite numa campanha procurando a mulher. A polícia agora estava observando ele de longe. E num desses dias que ele estava fazendo uma panfletagem no local do sumiço, ele perguntou para um motorista se ele tinha visto alguma coisa. E o motorista disse que sim, que podia ajudar na procura da sua mulher. Ele pediu para esse motorista assinar um papel colocando o seu nome e o seu telefone para entrar em contato. E isso cercado com os repórteres, né, que estavam filmando tudo. Quando os repórteres foram embora, o Brett pegou o papel, amassou e jogou ele num rio. O Brett era o principal suspeito e tinham vários indícios. Só faltava o principal, que era encontrar o corpo da Louise. Os investigadores colocaram escutas na casa do Brett e também no carro dele. Nessas escutas, eles ouviram uma conversa entre o Brett e uma mulher chamada Mary, que era uma investigadora particular. O Brett queria contratar essa mulher para mostrar a sua inocência, porque nos jornais já estava saindo a notícia de que ele era o principal suspeito. Ele queria a todo custo provar a sua inocência. O Brett falava para ela que eles tinham que investigar o terreno do John, do antigo namorado, porque ele tinha certeza que o John tinha matado ela
e que ela estava enterrada lá. A Mary disse que iria ajudar, já que a polícia não estava fazendo nada para provar a sua inocência. Então, ela perguntou para o Brett, já que ele tinha sido um dos primeiros a chegar no local lá onde estava o carro, qual que era a posição do banco do motorista. Nessa hora, deu uma interferência no sinal da escuta e os policiais não conseguiram escutar direito o que ele respondeu. Só escutaram que ele tinha dito que o banco estava na posição que a Louise usava. Os detetives chamaram a Mary para conversar na delegacia. Eles estavam até com medo sobre a segurança dela. Na delegacia, ela contou que sim, que ela queria ajudar o Brett a provar a sua inocência, mas que agora não. Ela tinha gravado a conversa com o Brett e essa não tinha interferência nenhuma. Quando ela perguntou para o Brett em que posição que estava o banco do carro, ele respondeu: estava na posição que eu saí. Quer dizer, estava na posição que a Louise usava. Não. A Mary disse para os detetives que queria ajudar na prisão do Brett, que ela era uma detetive inexperiente, mas que o Brett confiava nela e ela queria ajudar a todo custo. Os detetives, a princípio, não gostaram da ideia, mas eles não tinham nenhuma outra pista, nenhuma outra hipótese. E então resolveram aceitar a ajuda da Mary. Eles disseram que não poderiam garantir a segurança dela. Perguntaram se ainda assim ela queria participar e ela disse que sim. O Brett e a Mary então se encontraram na frente de um restaurante na beira da estrada. Eles foram no carro da Mary em direção ao terreno de John para tentar achar o corpo da Louise. Os policiais estavam de longe observando e seguiram eles numa distância longa. A casa do John ficava numa zona rural, era afastada e tinha um terreno muito grande, até cercado por umas florestas. O Brett pediu para Mary sair da estrada e entrar em umas vias secundárias. Eram estradas pequenas e apertadas. A polícia não podia mais seguir eles, porque o Brett com certeza iria ver o carro atrás. A Mary agora estava sozinha com o Brett. Eles desceram e entraram na mata em direção à casa do John. Nesse momento, o Brett disse para a Mary que estava excitado com essa situação e que tinha vontade de transar com ela. A Mary falou: olha, eu acho estranho isso, você está excitado enquanto a gente está procurando o corpo da sua mulher. O Brett ficou irritado e falou que não iriam mais procurar o corpo e resolveu voltar. Quando chegaram no restaurante, o Brett perguntou para Mary se ela não queria ir até a casa dele. Ela desconversou e falou que ia descer para ir no banheiro. Nesse momento, ele se inclinou e tentou beijar ela. Ela se desvencilhou e saiu do carro. A polícia achou toda essa situação muito perigosa para Mary e decidiu que teriam que adicionar alguma coisa para acelerar a investigação e prender o Brett o mais rápido possível. O Brett já tinha pedido o resgate do seguro de vida, que estava ele como beneficiário, e também já tinha ligado para o banco e pedido para eles passarem o dinheiro e também queria passar a casa, que era da Louise, para o nome dele. Os detetives conversaram com a gerente do banco e pediram para ela ligar para ele. Ela disse que a pólice do seguro e os bens não poderiam ser passados para ele enquanto não se achasse o corpo, ou
que se esperasse 7 anos de desaparecimento. A legislação do Canadá que determinava isso. Então, ou se encontrava o corpo, ou tinha que se esperar por 7 anos para poder liberar o dinheiro. E deu certo. No outro dia, o Brad ligou para Mary e foram novamente na propriedade do John procurar pelo corpo da Louise. Só que dessa vez, eles foram na caminhonete do Brad, porque, segundo ele, eles iriam andar por umas estradas esburacadas e ruins e só uma caminhonete conseguiria passar pelo local. No caminho, a Mary perguntou para o Brad se ele estava com medo do que eles poderiam encontrar. E ele disse que não. E ele perguntou para ela se ela tinha medo de estar com ele. E ela disse que não tinha. Eles pararam distante do terreno do John e entraram na mata. Nessa hora, o sinal da escuta que a Mary estava usando começou a falhar. O Brad se vira para Mary e pergunta se ela estava trabalhando para a polícia. Ela disse que não, que o Brad poderia até revistá-la, não tinha problema nenhum. Ela jogou a bolsa no chão e o Brad começou a revistá-la. A Mary foi esperta, porque a escuta estava na bolsa dela e não no seu corpo. Como o Brad não encontrou nenhuma escuta no corpo da Mary, ele disse que confiava nela e eles continuaram caminhando pela mata. A polícia, sem o sinal da escuta da Mary, resolveu ir atrás deles, porque eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Quando eles estavam saindo do carro, o sinal voltou e eles escutaram o Brad gritando e chorando, porque tinham encontrado o corpo da Louise. O corpo não tinha sido enterrado. Ele estava simplesmente jogado no chão e coberto com alguns gravetos. A investigação tinha acabado. Agora era juntar as evidências para incriminar o Brad. Na delegacia, os investigadores confrontaram o Brad. Primeiro, perguntaram como ele tinha encontrado o corpo. Ele falou que tinha sido sorte e persistência. O detetive falou da coincidência dele ter encontrado o corpo depois do banco informar que sem um corpo os bens não estariam à disposição dele. Ele ficou calado. Os detetives mostraram os cheques com as assinaturas falsificadas da Louise, que ele tinha feito. $35 mil de prejuízo. Ele disse que iria pagar de volta. Mostraram a foto dele sacando o dinheiro no caixa rápido, usando o cartão de crédito da Louise. Ele respondeu que ela confiava nele, por isso ele usava o cartão dela. O investigador falou: olha o horário do saque, 2h50 da tarde, muito tempo depois que a Louise saiu para viajar. E aí o Brad respondeu: e daí? Qual o problema? O que isso tem a ver? O problema é que só existe um cartão de crédito. E ele foi encontrado no carro da Louise. Se o cartão estava com você, somente você poderia ter colocado no carro da Louise. Aí o detetive falou: eu vou te contar o que aconteceu. Era sábado de manhã, a Louise estava se preparando para sair e disse que queria que você fosse embora. Você ficou com raiva e a estrangulou até a morte. O Brad disse que nunca tinha encostado nela. O detetive falou que encontraram o diário dela, em que ela relatava várias agressões que tinha sofrido com ele. E o detetive continuou: ela sabia dos cheques, ela sabia que nunca mais veria o dinheiro. Você ficou com medo dela contar para a família sobre o seu roubo e você voltar para a prisão. Então, você resolveu matar ela.
e assim se livraria do problema e ainda ficaria com a casa, com o seguro e com o dinheiro do banco dela. Você a matou no chuveiro e a enrolou na cortina e aí a arrastou para a floresta, onde o corpo foi encontrado. Nós encontramos o mapa que você fez com a localização do terreno do John. Sim, você quis incriminar o John, mas o seu mapa estava errado. O corpo estava muito distante do terreno do John. A Louise te deu um teto. Ela te deu uma segunda chance. Ela te ajudou a sair da prisão. E quando ela percebeu quem você era e quis sair dessa situação, você a matou e a jogou na floresta. Os detetives mostraram todas as evidências e ainda assim o Brett negou o assassinato. Depois de 6 meses, o júri considerou o Brett culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito de liberdade condicional em 25 anos. 2 meses após o início da sua pena, o Brett morreu na penitenciária devido à hepatite C. Nessa altura, ele já era suspeito de outros 2 homicídios não solucionados. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até a próxima!